Pessoal, voltando no pedaço da aula que perdeu, em relação às fotos, se vocês derem sequência, vocês vão ver uma sequência de fotos que vocês vão ver uma sequência de fotos da recuperação do Vossoroka. Naquele ponto, o solo recebeu braquiária para poder fazer uma conservação do solo, para o solo não ficar exposto, porém o solo é muito compactado e as plantas cresceram pouco. Então ali deveria ser feita uma descompactação do solo, com cuidado, porque é uma área alagável em alguns pontos. Então, uma área úmida, se você passar algum subsolador, por exemplo, vai compactar mais, com máquina pesada. Então, o que deve ser feito ali é uma descompactação e o plantio da braquiária. E depois plantio de espécies arbóreas. Vocês percebam que as espécies arbóreas na área compactada elas estão com 20 centímetros e plantado na mesma época em área não compactada está com mais de metro, quase 2 metros. Então, esse é o ponto. Você tem que fazer uma recuperação do solo primeiro. Bacias hidrográficas, então, dando sequência, você deve pensar na recuperação da microbacia como um todo, ou subbacia hidrográfica. Então, essa subbacia, microbacias, subbacias, bacias de cabeceira, na verdade o termo correto é subbacia. Elas são pequenas áreas em regiões montanhosas que vão ter as nascentes. Então, o início, a menor unidade da bacia hidrográfica, né? E essas práticas inadequadas de conservação do solo acarretam em sérios danos ambientais ao soterramento de nascentes, perda de vazão. Um aumento da disponibilidade hídrica pode acontecer com a revegetação ou com a conservação do solo, onde eu vou ter infiltração. Então, eu tenho uma maior infiltração se eu tenho vegetação ou terraceamento. Então, maior filtração, recarga de lençol freático, e aí nós temos o lençol com o lençol freático carregado de água e não temos problemas. Isso é uma questão muito séria que já vem sendo discutido, acho que desde a época que eu estou na faculdade de graduação, a gente discutia a falta de vegetação, principalmente de topo de morro e áreas de recarga, e o abaixamento do lençol freático. 4, 5 anos atrás, teve uma crise hídrica no Sudeste e ficou claro que o lençol freático está extremamente defasado em termos de recarga, porque faltou água em um monte de lugar, né? Na região Sudeste. Se tivesse lençol freático carregado, isso não seria tão pesado. Então, tem que melhorar a condição de filtrabilidade desse solo. O aumento da infiltração passa pela cobertura vegetal e pela conservação do solo. Então, não só o aumento da cobertura vegetal, isso é extremamente importante, mas também a conservação do solo. E tem uma importância grande as áreas de preservação permanente nessa subbacia. Quais áreas de preservação permanente? Topo de morro, porque nós temos um morro, então topo de morro e área com inclinação acima de 45 graus, ou 100%, elas são áreas de preservação permanente de recarga. Então aqui vai cair a chuva, e se eu tenho conservação do solo aqui, essa água vai filtrar. Se eu não tenho, ela vai escorrer, vai causar erosão aqui, vai soterrar as nascentes embaixo e a água vai embora, né? A água vai embora, não vai recarregar o lençol freático. Aqui um exemplo de bacia de cabeceira. Então, nascentes são aberturas no terreno onde escoa a água. Elas têm uma relação muito grande com florestas, principalmente na região do Cerrado. O desflorestamento
é um fator determinante na degradação dessa nascente e na degradação da subbacia e na perda de vazão desse curso d'água, existe então a necessidade de conservação das nascentes e também a conservação das áreas de recarga. Então, quando se pensa em água, a gente tem quantidade e qualidade. O que conserva a quantidade? Quantidade é aquelas APPs de topo de morro, de área declivosa, que vai recarregar lençol freático. Isso aumenta a quantidade de água e vazão. Qualidade de água, APP de curso d'água, por exemplo, ele vai filtrar esse escoamento superficial que vai chegar. Então, ele vai aumentar e melhorar a qualidade da água. Até a própria nascente. A nascente tem um pouco de conservação de qualidade acima dela, né, no ponto acima, e ajuda a conservar a qualidade dessa água. Então, seria mais ou menos isso. E tem esse desequilíbrio de vazão. E ao recuperar também pode ter o equilíbrio de vazão. Por quê? Se eu planto muitas árvores, é igual a eucalipto em nascente, plantar eucalipto em nascente, mentira. Plantar eucalipto degrada a nascente? Degrada. Eucalipto tem que estar na nascente? Não. Eucalipto não é uma espécie de ser plantada em nascente. Nascente é uma área que não tem que plantar espécie exótica nenhuma. Nascente é área de preservação permanente. Então, e aí, tanto o eucalipto quanto nativa, se eu planto um espaçamento adensado, por exemplo, 3 por 2 metros, de espécies nativas de crescimento mais rápido, pioneiras, eu vou ter um consumo de água maior e a vazão dessa nascente em um primeiro momento. Então, num primeiro momento, vamos pensar em vazão e no tempo. A vazão com o adensamento, ela vai diminuir porque as plantas necessitam de água. E rapidamente elas vão aumentar, a vazão vai aumentar. Se eu planto o espaçamento, por exemplo, 5 por 5, essa vazão não vai alterar muito com o tempo, só que ela vai demorar mais para ter o efeito da recuperação. Então aqui 5 por 5 e aqui 3 por 2. E aí você tem que ver o que vocês querem. Por exemplo, se eu tenho uma área que eu não uso essa água tanto, eu posso plantar adensado que vai recuperar mais rápido. Se eu tenho uma área que é de uso constante da água, eu não posso diminuir essa vazão, eu planto mais espaçado. Então esse é o ponto a ser pensado. Aqui é o que eu já tinha discutido, né? A questão da infiltração, zona de escorrimento e a nascente. Se não tem vegetação, essa enxurrada leva solo, entope essa nascente, causa assoreamento. Em geral, eu já vi muito acontecer. Assorei essa nascente vai buscar o ponto mais baixo, e muitas vezes até porque o lençol freático abaixa. E aí eu perco a nascente na propriedade e ela vai começar a nascer no vizinho. Então, basicamente, eu arrumei as malas e vendi a nascente para o vizinho, né? Acontece muito. Na minha região, que é muito amorrada, acontece com muita frequência, quem não conserva solo. Então, as técnicas de conservação de nascente: manejo da vegetação adequado, desde manejo de nativo até o manejo dos plantios. Então, plantio em nível, terraceamento, por aí vai. Distribuição adequada da vegetação na subbacia, redução da evapotranspiração e técnicas de conservação de solo. Exemplo, perda de solo em uma mata e perda de solo quando eu aro, gradeio, destoco a área, eu tenho uma perda de solo muito grande. Bom, então eu já falei dessas zonas, né? A zona de recarga, aquela zona de erosão e a zona de sedimentação. Essa erosão, ela se dá pelo manejo inadequado do solo,
Pelas características do solo, existem solos mais friáveis, solos que têm uma erodibilidade maior. E às vezes compactação do solo. O solo está tão compactado que não tem vegetação, esse solo cada vez vai gerando erosão laminar, erosão em sulco, ravinamento, vossoroca. Poluição é muito problemático também, com substâncias tóxicas ou não tóxicas, poluindo esses recursos hídricos. Questão de assoreamento, os sedimentos carreados por curso d'água, para nascente ou por curso d'água, eles vão se acumulando no fundo e a cheia natural do rio, que chegaria só até a margem, como está ocupado, ele vai subir mais e causar inundações. Isso é fato. Então, precipitação, escoamento e enchente, então, diminui o volume potencialmente armazenado no solo, com esse escoamento e falta de conservação, leva nutrientes embora, falta de conservação de solo, causa erosão de margem de rio. Esse escoamento superficial pode causar inundações, por quê? Porque a água, em vez de estar infiltrando, vai toda de uma vez para o rio e sobe. É o que acontece, por exemplo, a grosso modo, com o Barrinha. O Barrinha alaga, por quê? Porque não tem área de infiltração. A diferença é que aqui a gente ainda impermeabilizou o solo, o que potencializa ainda mais. E o Barrinha é a parte baixa. Então vai toda a água de um monte de lugar parar lá de uma vez e aí tem alagamento. Essa água perdida pelo escoamento superficial não vai infiltrar e vai ter perda de caixa, né? de lençol freático, ele vai abaixar. Aqui o exemplo do escoamento que vai causar o soterramento de uma nascente, por exemplo. Pensando no manejo da bacia hidrográfica, eu tenho que ter produção, lógico, porém conservando o quê? APP, reserva legal, conservando o solo, então principal prática de conservação do solo e recuperar onde não está ideal. Então, com isso eu conservo meu solo. Por quê? Adubo é caro. Se eu adubo para chover e ir embora, para que eu estou gastando dinheiro à toa, né? Então isso acontece com muita frequência. Então esse planejamento conservacionista é muito importante. É explorar o solo de uma forma sustentável, inteligente. Algumas técnicas de conservação, de controle de erosão. Plantio em nível, plantio direto. E a gente viu no vídeo, vocês viram, que o problema no Paraná é que é uma região inclinada e que eles deixaram de fazer o terraceamento. Então os terraços seguravam muito solo. Eles acreditaram somente no plantio direto, plantio em nível. E em região muito inclinada não é suficiente. Mesmo em região suave inclinada, naquela região daquela nascente que eu falei, é suave inclinado. A propriedade do vizinho ela é arrendada e eles romperam o terraço. Os 2 primeiros terraços foram feitos uns 10 terraços na propriedade da nascente, os 2 primeiros já estão entupidos de terra. Por quê? Porque a conservação de solo em cima não existe. Foi tirada porque, como é arrendado, o cara falou, foda-se a terra do outro, né? Não é minha, eu quero facilitar o meu sistema produtivo. E é complicado isso. Então depende da declividade e da cultura também. A gente vai ver isso. Eu vou dar uma paradinha para ver se o celular está gravando, porque começou a dar pala. Então, pessoal, em relação a essa tabela 2 de declividade, o que a gente tem? 1% ou 1 grau, agricultura sem restrições. 3%, agricultura intensiva com medidas de conservação ligeira. Até 12%, conservação moderada. Até 20% de declividade, ou 12 graus, agricultura com rotação, limite de trator,
agricultura conservacionista. Até 45, culturas permanentes com restrições. Acima de 45 graus é área de preservação permanente. Teoricamente não pode se desmatar para fazer agricultura, a não ser casos que já tenham e a legislação permite continuação dessa agricultura perene. Em relação ao tipo de cultura, a gente vê que a vegetação nativa ela perde muito menos solo do que algumas culturas mais intensivas, em toneladas por hectare. Bom, formas de conservação em regiões muito pedregosas, cordão de pedra, que era um enleiramento, então na minha região é muito comum. Áreas muito pedregosas com culturas agrícolas. E aí faz, por exemplo, o cordão de pedras. Cordão de vegetação permanente é como um terraço, porém com a vegetação, a massa de vegetação que vai segurar esse solo. Terraceamento, que é uma prática conservacionista para a redução de erosão, onde você retira um pouco de solo e faz um murundunzinho. Então aqui o exemplo de um terraço para evitar o escoamento superficial em áreas mais declivosas. Um sistema produtivo, que é o alley cropping, que seria a massa de cordão de vegetação. Nesse caso, com culturas leguminosas, eu faço o corte disso, o esqueletamento, incorporo esse material, que é leguminosa fixador de nitrogênio, no solo. Então é um sistema conservacionista que surgiu nas regiões amorradas da África. Aqui vou colocar só, então o que eu tenho é que essa camada de árvores plantadas a 25 centímetros uma da outra, linha dupla. Então vai formar a moita realmente, e essa moita é uma barreira muito grande, o que vai ser, essa moita vai ser cortada a mais ou menos 1,20 de altura, e essa matéria verde incorporada fazendo uma ciclagem de nutrientes, aumentando a matéria orgânica. Então, 25 a 2 metros aqui entre as plantas, 4 a 8 metros na linha. Então, seria um sistema bom para a área muito amorrada, que evita esse escoamento superficial, perda de solo, ainda acrescenta nutrientes ao sistema, porque a espécie arbórea vai estar buscando nutriente em camadas mais profundas do que as espécies agronômicas, né? Então aqui é a forma de manejo, plantio dessas espécies, florestais junto com a cultura, colhe a cultura. No próximo ano eu faço esse corte das copas para a introdução da espécie agrícola. E aí eu manejo isso proporcionando um aumento de matéria orgânica no solo. Porém, a área cultivada é reduzida devido às árvores. Tem um manejo difícil, porque você tem que ficar cortando isso aqui sempre. Pode reduzir a produtividade caso eu não controle essa luminosidade. Sempre que eu entrar com cultura, eu tenho que cortar a espécie florestal ou recepar ela, então ela tem que ter a capacidade de rebrotar também. Porém, aumenta-se comparado com 100 alés, aumenta, por exemplo, o nitrogênio, o carbono orgânico no solo, e NPK, eles, depende da cultura, eles saem da região, da parte mais profunda e vão para cima no solo. Aqui mostrando a questão de assoreamento. Então a gente tem uma nascente totalmente soreada, um rio. Poluição, a gente comentou antes, mostrando algumas fotos. Aqui um exemplo
numa microbacia, né, área, zona de precipitação. Pode ter lagos, lagoas de acúmulo de água, e essa água vai estar brotando do lençol, por exemplo, uma vereda, e a nascente vai ser bem aqui embaixo. Então, se eu tenho, bem aqui, se eu tenho uma área onde tem escoamento superficial, essa nascente pode ser assoreada, e muitas vezes, se não infiltra, esse lençol pode abaixar, e muitas vezes a nascente migrar da tua propriedade para a propriedade do vizinho. Isso acontece muito em Minas, regiões muito amorradas. Bom, em relação a nascentes, primeiro, isolamento da área de captação e distribuição de diferentes usos de solo, ou seja, eu vou distribuir o uso do solo na área, isolar a nascente, que é os 50 metros, e depois colocar culturas com mais perenes, com menos uso de defensivos agrícolas mais próximo, e todas as benfeitorias mais longe dessa nascente, inclusive criação de animais. Então a nascente ela tem que ser conservada. Isso aqui é muito comum, essa distribuição errada, onde que próxima à nascente vai ter casa, vai ter horta, vai ter toda a estrutura da propriedade mesmo, casa, galinheiro, chiqueiro, etc. Uma pastagem, depois as culturas. E na verdade, você tem que isolar essa nascente, plantar culturas, cerca, se eu tiver entrada de gado. Por exemplo, aqui é milho. Provavelmente vai ter uma cerca aqui. Então não precisa ter a cerca na nascente. Só ter um acero respeitando o milho e a vegetação nativa. Algodão, que é a cultura que usa mais defensivo, para cima, gado, o pasto que o gado e animais mais isolados também. Então isso tem que ser respeitado. Que outro exemplo? A nascente, 50 metros de APP, arbustiva, arbórea, culturas perenes, para cima, frutíferas, culturas agrícolas anuais, e o mais distante, aqui no caso, pensando numa região amorrada, topo de morro com espécies nativas no terço superior da encosta, ou eucalipto. Se já tiver, pode continuar fazendo manejo de eucalipto sustentável, ou café e etc. Não posso desmatar a área para converter isso. Um exemplo, então, de diagnóstico da área: se o solo está pouco degradado, presença de propágulos, eu utilizo regeneração natural. Se o solo tem boas condições, ou degradados com boas condições, ausência de fontes de propágulos, regeneração artificial. Se tem presença de espécies já colonizando, eu só enriqueço, ou seja, já tem regeneração natural, eu faço um enriquecimento. Se não tem nada, aí é plantio em área total. Então, essas as opções. Então, na nascente eu posso optar pela regeneração natural. Quando? Quando tem fonte de propágulos próxima e tem uma capacidade de recuperação, por exemplo, uma resiliência alta, uma qualidade de solo e por aí vai, ou seja, que tiver garantidas as condições de regeneração. Enriquecimento, caso já tenha regeneração natural, mas ela está fraca em número de espécies. Lembrando aquela questão, temos que plantar espécies adequadas. Se é nascente, vamos plantar espécies de mata de galeria, espécies de áreas com influência de água. E o maior número possível de espécies. Então, se vocês me vierem com um projeto de recuperação do nascente com 3, 4 espécies, esperam a nota 3, 4. É tipo isso. Então, não que vocês vierem só com 10 espécies, vocês vão ganhar 10, viu, gente? Mas procurem espécies adequadas à região. Então, aqui o trabalho de vocês vai ser um trabalho como se fosse prático. E pequeno, lógico, né? Enriquecimento de espécies em ilhas de diversidade, que seria basicamente eu tenho a ponte de nascente, eu coloco espécies adensadas aqui. Então, várias espécies, 1, 2 metros uma da outra, em grupos
formando grupos maiores, espaçamentos maiores entre esses grupos. Isso é muito utilizado, principalmente para nascente, que o grande número de espécies pode causar o abaixamento do lençol. Semeadura direta, a gente já viu, e plantio de mudas, plantio em área total. Então eu tenho nascente, eu posso plantar cerca quando tem influência, quando o que está vindo de fora for um fator degradante. Caso tenha algumas espécies regenerantes já, ou tenha uma mata próxima, eu posso optar por regeneração natural. Então tem que conduzir a regeneração natural criando condições para que a regeneração natural venha. Grupos adensados, como eu comentei aqui, com muitos indivíduos de espécies diferentes, adensados, então grupos de 5, 10 indivíduos a cada 1 metro, 2 metros, formando grupos, vários grupos. Por quê? Porque isso vai formar o que chama nucleação, né? As sementes deles vão ocupar a área. Ou se essas espécies tiverem um alto potencial de atrair fauna, espécies frutíferas, a própria fauna vai dispersar sementes caso tenha um fragmento próximo. Caso tenha um fragmento próximo, vai facilitar isso. E o plantio de mudas, o que a gente tem que ver? Se a área tiver pastagem, não tiver fonte de regeneração natural, deve ficar atento, escolha de espécies. Então, espécies, tem que buscar lá, né, levantamento florístico, fitossociológico de mata de galeria, por exemplo, ou mata ciliar dentro do bioma cerrado. Quantidade de mudas. Quando for APP de margem de rio, que é praticamente a mesma coisa, eu vou plantar 3x2 no máximo. Então, espaçamento 3 por 2 metros. Quando é nascente, a coisa muda de figura. Por quê? Como eu comentei, eu tenho a vazão e o tempo. Se eu planto um espaçamento maior, 5x5, eu tenho um abaixamento leve dessa vazão por causa do consumo das plantas e uma demora maior para aumento dessa vazão. Se eu planto 3x2, um espaçamento mais densado, o que eu tenho? Eu tenho uma perda dessa vazão maior no começo, porque as plantas estão precisando de água, precisam de água, só que ela se recupera muito mais rapidamente, porque ela já vai estar chegando no ciclo adulto muito mais rápido. Então, o plantio de perda da nascente pode secá-la com o tempo. Então, muitas mudas vão consumir água. Ela vai diminuir essa vazão. Dentro da área cercada, em geral, 400 árvores. Mas isso vai depender, por exemplo, aquela nascente que eu mostrei fotos, ela estava totalmente descoberta e compactada. Foi preciso, em vez de combater a mato-competição, foi preciso plantar a braquiária para proteger o solo. Por quê? Se tivesse capim nativo, seria ele. Mas não tem semente, então vamos plantar alguma coisa para recobrir aquele solo. Poderia ser uma leguminosa, um guandu e etc. Uma espécie, um mix, coquetel de gramínea e leguminosa, também faria efeito. Mas como aqui não acha fácil, plantou braquiária e depois controla ela. Modelos de implantação, APP de rio e APP de nascente, eu vou usar aquela... bioma mata, eu vou usar aquela questão de pioneiras, secundárias e clímax. Então, 50 de pioneiras, 30 de secundárias, 20 de clímax. Uma linha de pioneira, uma linha de não pioneira. Sempre assim. Coveamento ou suco. Sempre fazer o coroamento. O que é o coroamento? É a capina em volta da muda de pelo menos 50 centímetros. Espaçamento de 3x2 a 5x5, depende daquela situação que eu falei. Que é um exemplo de 5x5. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, zona de recarga é sempre importante.
Outra coisa que tem que levar em consideração, muitas nascentes têm áreas brejosas, então áreas encharcadas, áreas úmidas e áreas secas. Então tem que colocar na área encharcada espécies que tem que toleram esse encharcamento, área úmida, espécies de área úmida e áreas encharcadas, mesma coisa. Então seria isso. Pessoal, nos arquivos do blog tem uma lista. Tem alguns trabalhos, uma lista de espécies em anexo, e eu peço que vocês deem uma olhada nela. Se não tiver lá, vocês me falam que eu coloco, beleza? Então, essa foi a aula que deu problema no áudio. Eu repus e final de semana eu já gravo outras. Até mais.